Em 1647, dois moradores da Praia da Jureia encontram uma imagem na praia. Dizem a lenda que quando falavam e levaram a imagem para Itanhaém, a imagem ficava muito pesada. Quando falavam que a imagem vinha para Iguape, ela se tornava leve. E eles trazem a imagem para Iguape, e ela é lavada aqui nessa fonte, mais conhecida como a Fonte do Senhor ou a Fonte de Cima. O culto do Bom Jesus hoje em dia dizem que é a segunda manifestação religiosa de São Paulo, tirando a Aparecida aqui em primeiro lugar. A cidade ela tem data de fundação de 1538, mais ou menos nessa época ela já começou a surgir lá na Vila de Capara. A vila foi crescendo e a carência da água obrigou eles a procurarem outro local para se localizarem. E além da proximidade do mar, que era fácil a vinda, o trajeto, o acesso de piratas. Quando ela se transferiu para cá, nós já estávamos no século XVII, 1614 aproximadamente, que foi quando a cidade veio para esse local onde ela existe hoje. E o arruamento, ele foi traçado pelos colonizadores da época, um arruamento de funis. Ele promove a proteção de todas as casinhas e dos habitantes que aqui moravam no início da colonização. A cidade ela vivenciou dois ciclos econômicos muito importantes, o ciclo do ouro e o ciclo do arroz. Ambos marcaram de forma fundamental todo o processo histórico que a cidade vivenciou desde sua formação original até os dias de hoje. No ciclo do ouro, a edificação mais importante seria a casa de fundição, que aqui eram cunhadas as moedas de ouro que corriam no território brasileiro. E também a casa dos jesuítas, é uma edificação ao lado da igreja de São Benedito. O ciclo do ouro ele começou a acabar justamente porque as lavras começaram a ficar mais escassas e a descoberta das gerais. O ciclo do arroz colocou Iguape num patamar bastante diferenciado em relação aos outros municípios. A gente teve uma relação muito grande com o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Iguape era muito importante nesse período e a cidade nessa época viveu o seu período áureo. Grande parte das construções, de tudo que a gente tem aqui no município hoje, ele está relacionado diretamente com esse ciclo. E as casas do ciclo do arroz, quando Iguape já está no apogeu do comércio, elas começam a ter dois pavimentos, então começam a ser os sobradões, que um exemplo típico é o prédio da Câmara Municipal. Ao lado desse do centro histórico, tem o sobrado do Mâncio e o sobrado dos Toledo, que eram rivais políticos.
Eu sempre saio de 2, sabe? Sempre saio de 2 e sai, a gente compra a rede e sai pescar por aí, tudo quanto é tipo de peixe. Que nem agora a gente só pesca manjuva, né? Aí quando acaba a manjuva a gente pesca outro peixe. E o carcudo que o Valor Grande é bom, porque é por causa dessa água doce que sai aqui, que entra esses peixes na boca da barra. O Rio Ribeira ele passava a 2 quilômetros aqui do centro da cidade, do núcleo histórico, e o Mar Pequeno aqui é onde existia o porto que fazia o transporte de que escoava toda a mercadoria daqui de Iguape e do Vale do Ribeira como um todo. Eles acharam que abrindo um canal entre o Rio Ribeira e o Mar Pequeno, eles conseguiriam facilitar o transporte dessas mercadorias e evitar que fizesse todo o curso do Ribeira até chegar aqui no centro da cidade com essa mercadoria. Mas, à medida que o tempo passava, o assoreamento do canal atrapalhou o trânsito dos navios de maior calado. Então, o valo foi, pouco a pouco, atrapalhando o próprio crescimento da cidade. O segundo ciclo econômico que a cidade passou, que foi o ciclo do arroz, ele foi o mais importante que a cidade vivenciou, mas também foi o que fez, através da construção do canal do Valor Grande, com que a cidade entrasse num processo de decadência e de isolamento econômico que perduram até os dias de hoje. E aqui sobrou a questão da manjuba, né? Que hoje movimenta economicamente uma parcela desses pescadores. Nessa fachada nós estamos fazendo a remoção do reboco, que na verdade ele já está desplacado, para fazer uma recomposição desse reboco e daí então a gente fazer a revitalização dessa fachada. A gente acaba se envolvendo de uma certa forma que o orgulho ele acaba sendo natural, né? Uma coisa que você passa a ter no dia a dia, o orgulho do trabalho e da própria história da cidade. Isto é a história viva que está de pé, então ela tem que ser preservada e tem que ser conservada para que sirva de exemplo para os outros, para as outras gerações, porque ali é um marco do que passou, do que foi. As pessoas sabem que o que elas têm em mãos hoje, que o patrimônio do qual elas são proprietárias ainda, é o diferencial, é o que faz a cidade delas como um todo se mostrar importante para o entendimento do processo histórico do Brasil. E hoje é consenso na cidade, assim. As pessoas estão sabendo hoje falar de patrimônio com orgulho. É um processo muito importante para a gente e ele vem coroar aí vários trabalhos que a gente tem desempenhado nessa área, mas que estavam limitados às nossas possibilidades. Hoje a gente tem a possibilidade de sonhar um pouco mais alto.